Por favor, comece com Êxodo 21. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Assim diz o Senhor: eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Amém. Senhor, essa é a sua palavra, eu sou teu servo, a convite de um dos irmãos. Podeis assentar. Vou falar essa noite sobre maldição hereditária, quebrando em nome de Jesus. Quando eu fui pesquisar, eu fiquei naquela euforia, porque eu sempre ouvi falar. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, se não me falha a memória, o pastor Jorge Linhares, um dos maiores pregadores sobre o tema, discorria sobre bênção e maldição, e de lá para cá se tornou uma das maiores referências do estudo da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte. Aí eu falei assim: meu Deus, eu preciso estudar sobre isso. Sexta-feira é bom falar. O Senhor confirma? E Deus confirmou. Só que quanto mais eu estudava, mais eu fui percebendo que existe uma divergência no meio evangélico e em outros meios, mas sobretudo no meio evangélico. Uns acreditam em maldição, outros não acreditam em maldição hereditária, outros acreditam. E eu falei: Deus, fala no meu coração, eu preciso entender o que é, o que o Senhor fala sobre isso. Aí eu fui lendo, e aí veio essa palavra, Êxodo 25. Aí quando a palavra diz, lá no 5 mesmo: não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Aí tem especialista, teólogo, gente estudada da Bíblia, pessoas que passaram a vida inteira estudando teologia, escatologia, é tanto conceito bíblico, técnico, que eu falei assim: são pessoas mais referendadas do que eu. Eu falei: Deus, eu vou por aqui. E quanto mais eu aprofundava, eu via que Deus falava mais, leia mais. Aí eu fui meditar na Bíblia. Quando a palavra de Deus diz: não te curvarás, esse trecho remete a uma palavra no original, quem, que é Deus é um Deus ciumento. Deus é um Deus ciumento. A palavra queire no original quer dizer que Deus tem ciúme. Deus não aceita dividir você com nada, nem com ninguém. E às vezes a gente permite que alguém tome o lugar de Deus nas nossas vidas. Tem gente que ama tanto a namorada, não vou falar de esposa, porque a gente entraria em outro debate teológico. E não é meu objetivo hoje aqui. Tem gente que coloca o namorado no lugar de Deus. Tem gente que coloca o carro, coloca a casa, coloca o filho, coloca qualquer objeto ou pessoa, e esquece que Deus tem que ser o centro da sua vida. É Deus. Assim, no original dessa palavra, não te curvarás, afirma que Deus é um Deus ciumento. Já na parte que fala visitando a iniquidade dos pais, ou seja, haveria punição dos pais, dos julgamentos pesados. Deus não puniria apenas os pais das pessoas que adoram outros deuses, ou quem joga Deus
segundo, terceiro, quarto ponto. Deus não puniria apenas os pais, mas também haveria punição aos filhos. Mas tem teólogo que fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí esse texto seria uma figura de linguagem, que nós também não vamos entrar no mérito, você vai ver mais adiante o que eu quero dizer com isso. Eu falei, Deus, então é extensivo ou não? Deus falou, continue. Eu, como um bom servo, continuei a atender ao mandamento do meu Senhor. Aí fala, terceira e quarta geração. Aí eu falei, Deus, eu preciso entender o que é maldição. E Deus disse, e fui pesquisar a etimologia. Maldição quer dizer, vem de duas palavrinhas, male e dissere. Male, todo mundo deve imaginar, quer dizer mal. Dissere vem de dizer. Maldição quer dizer falar mal, dizer mal. Outra versão etimológica, a origem da palavra, do original da Bíblia, como está escrito, maledictio ones, que significa mal, falar mal, injuriar, praguejar. Outra opção, outra etimologia fala neimon, não é neymar não, é neimon, praguejar, amaldiçoar. Então a maldição tem a ver com falar mal, amaldiçoar, dizer mal, praguejar. E às vezes a gente fala assim, no dia a dia, a gente quando eu digo a gente, por uma situação diversa, um momento que te impacta, você acaba falando, menino, joga com praga. Que vida de e você vai amaldiçoando a sua própria vida, e você vai atraindo maldição. E quando você vai pegar os maiores best-sellers, os maiores livros mais vendidos hoje no Brasil e no mundo, todos eles caminham para um conceito, que tudo o que você fala, você atrai. Você atrai. Se você acordar todo dia e falar, Deus é bom na minha vida, a sua vida pode estar um bagaço, a sua vida vai ficar boa, porque você atrai. Uns falam que é o magnetismo do universo, outros falam que é palavra positiva, outros falam uma coisa, outros falam outra, mas nós entendemos como fé, nós entendemos como crer no Deus vivo. Tudo converge para a palavra de Deus. Querido, você pode chegar na sua casa, no carro. Eu sou experimentado em falar de carro, já sofri demais com muitos carros. Chega e abençoa os carrinhos, uma bênção em nome de Jesus. Pode quebrar toda hora, deixar na mão, o milagre vai acontecer. Você vai ter condição de andar. As coisas vão acontecer porque você está tendo fé. No conceito de autoajuda, você está atraindo bênção para você. Mas nós temos fé, nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso. Querido, Deus pode tudo. E essa maldição que foi atraída por meio de palavras, foi atraída por meio de palavras ditas por alguém, talvez ditas por você, de maneira inconsciente, do peso que ela poderia te atrair, ela vai ser rompida em nome de Jesus. Não há maldição, não há palavra que impeça o poder de Deus na sua vida. O milagre tem e vai acontecer em nome de Jesus. Aí às vezes a gente ouve falar maldição, jogar praga, praguejar, falar mal, atrair males. E hereditário, que tem um conceito que é a transferência entre gerações de características. Então, às vezes
você no ventre da sua mãe. Aí você ouviu, você não tem consciência disso, mas você ouviu. Nossa, mas esse feto, essa criança, é isso na minha vida, é aquilo. Não desejei, não quis, mas o feto sentiu aquela rejeição. A criança sentiu, cresceu, chegou aos 9 meses, ou talvez um pouco mais, ou talvez um pouco menos, mas nasceu e ficou impregnada com aquela carga de negatividade. E você não sabe por que a depressão te imerge, te puxa. Às vezes você está aí no canto da sua casa e você vai pensando assim: Deus, que sentimento de solidão é esse? Que vazio do tamanho do universo está dentro de mim? E você não sabe que foi uma maldição que você viu. Aí a gente poderia falar que seria maldição hereditária, poderíamos falar tantos outros conceitos, mas vamos nos limitar em nome de Jesus, que foi algo que foi lançado, e geneticamente você levou isso, você entendeu por quê, ou de quem, mas ficou aí impregnado. Em nome de Jesus, esse mal vai ser expulso, e a carga negativa, a carga de males que tentaram te envolver, te impedir de vencer, te impedir de ter sucesso, vai ser quebrado em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Não há limitações para a glória de Deus resplandecer sobre a sua vida. E quando a gente vai falando, eu gostaria de referenciar, porque no campo da fé nós entendemos que há conceito de maldição hereditária. Na Bíblia nós já percebemos que tem. Aí alguns cientistas falam assim: não falam nada ali na Bíblia, mas eu preciso referenciar. Aí foi quando eu pesquisei e Deus falou comigo. Em 1970 foi feita uma pesquisa no Hospital Monte Sinai, nos Estados Unidos. Comparou uma composição genética de um grupo de 32 pessoas, 32 judeus, homens e mulheres. Esses 32 que sofreram no campo de concentração nazista tiveram filhos que não souberam, não tiveram nenhum contato com o campo de concentração. E o que eles descobriram? A pesquisa feita nos Estados Unidos descobriu que os filhos das pessoas que sofreram carregavam essa identidade de depressão, de sofrimento. Ou seja, mesmo quando a descendência não ouve, mesmo quando a sua descendência não sabe, mesmo quando você não sabe, você pode carregar males que vieram de sua ascendência, de seus pais, de seus avós. Então nós vamos quebrar aqui em nome de Jesus. Não interessa de onde esse mal veio, não interessa onde essa maldição veio, ela vai ser quebrada. Nós rejeitamos ela, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós não aceitamos em nome de Jesus. O milagre tem que acontecer. Aleluia. Ou Deus pode, Deus não pode. E nós entendemos por meio da fé que Deus pode tudo. Aleluia. Aí eu fui pesquisando mais. Em Salmos 9, do 14 ao 20 diz: assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetra ela em suas entranhas. Quem penetra uma pessoa nas entranhas, no íntimo, na identidade, na genética, no seu DNA, no seu desóxido ribonucleico, DNA ou RNA, ácido ribonucleico, na sua genética, no seu código genético. O que carrega aí? Carrega o que Davi disse: assim como se vestiu de maldição com a sua roupa, assim penetre ela em suas entranhas.
seus ossos como azeite, como água entra fácil, e como azeite e óleo não sai fácil. Ou seja, a maldição ela entra e perpetua na geração. E nós precisamos entender isso, que há maldições que precisam ser quebradas. Às vezes você está passando por uma situação em sua casa, às vezes você viu um parente que o avô suicidou, o pai passa por instabilidades, não consegue de alguma maneira ter uma condição financeira boa, ter um casamento sólido, mas há um sentimento nele de suicídio que perpetua. Aí a pessoa fala: não existe maldição. Querido, existem demônios familiares. Ele vai e ele volta para a mesma casa, fica lá esperando uma oportunidade. Na hora que a pessoa abre a porta, o diabo chuta e entra com tudo e faz uma bagaceira. É assim que ele faz. Jesus é: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele entra. O diabo vai com uma voadora de 2 pés. Se ainda tiver UFC, ele entra lá com as artes marciais mistas. Eu fico imaginando Steven Seagal com a mão, ele já faz um gesto, a porta já abre, não precisa nem encostar. Quem já assiste, já quer imaginar. Mas é mais ou menos assim. Eu quero assistir o desenho que o cara dá um poder, a porta abre. O diabo, ele é astuto, ele tem várias ferramentas, ele tem força, ele consegue entrar na sua vida se você der uma brecha. Mas em nome de Jesus, essa brecha, essa maldição vai ser quebrada. Em 1992, Moshe, um biólogo molecular que estudava a ciência, que estudava as células, e junto com Mike Millian, um neurobiólogo, quando afirmou que quando os pais passam por uma situação marcante, isso leva a uma mudança no cérebro, que leva a uma mudança genética. Ou seja, esses 2 cientistas disseram que se o seu avô passou por uma situação negativa que impactou o cérebro dele, vai modificar a genética dele, consequentemente vai para o gene do pai, do avô, do neto, do bisneto, e etc. Aí nós voltamos para aquela mesma palavra que Davi disse: a maldição, ela entra nas suas entranhas, no seu código genético. Então, é possível? É. Até agora nós falamos, biblicamente, possível? Sim. Cientificamente, já te dei 2 ou 3 referências que a ciência atesta que a maldição hereditária é possível, que há males que podem perpetuar na vida das pessoas, e elas precisam se imbuir de pensamentos bons, louvor e adoração a Deus. A pessoa quer romper com a depressão, quer romper com o pensamento suicida, quer romper com o sentimento de fracasso, ela quer romper com tudo, mas não para um minuto para ouvir uma pregação, não vai na casa de Deus. De segunda a segunda é YouTube, TikTok, Kawaii, mas tudo ou nada leva à ruptura de maldições. Tem que ouvir uma palavra de Deus. Está em casa, tomando música, uma adoração. Você precisa mudar a sua mente, e você só consegue isso ouvindo e vendo, sentindo. As experiências têm que ser sentidas. Você precisa reprogramar a sua vida. Por quê? Porque o tempo do Espírito Santo está em você. Se você encher o tempo do Espírito Santo só de Kawaii, TikTok, YouTube, Instagram, aí Deus vai achar muita coisa, menos ruptura com maldição.
precisa repensar a nossa vida. Você quer? Então precisa mudar. Pesquisa feita na Universidade de Madison, Dr. Henrique Greggs afirma que fatores ambientais, o ambiente, que ambiente que você está? Ambiente de palavrão, toda hora um xingando, um falando palavrão, um falando uma coisa. Isso falado na Universidade de Madison, um especialista que estudou para isso, um cientista, dizendo que o ambiente modifica a sua genética e a genética dos seus filhos. Você está modificando a sua genética para o que você fala, para o que você ouve. Se você ouve só, desculpa a palavra, desgraça, a sua vida vai ser impregnada de desgraça. Se você só ouve sucesso, a sua vida vai ser impregnada, marcada, a sua genética, os seus filhos vão perpetuar o quê? Insucesso. Aí a pessoa, depois a pessoa fala assim: ah, Deus não abençoa. Você colabora para isso? Você tem ouvido bênção? Você tem ouvido com sucesso? Se você andar com gente bem sucedida, você vai mudar sua mente, vai mudar seus hábitos. Logo as circunstâncias vão caminhar para que você se torne bem sucedido. Se você só anda com fofoqueiro, gente que intriga, problemática, gente que só quebra, gente que só pensa em coisas desproveitosas, você vai estar emergindo em quê? Nesse universo. Aí depois a pessoa vira e fala assim: a minha vida é um insucesso. Mas por quê? Só anda em ambiente de insucesso. Você vai replicar o insucesso. Se você ouvir os bilionários, milionários, mesmo não sendo crentes, todos eles vão dizer: quer mudar a sua vida? Mude o seu ambiente. A gente precisa mudar o nosso ambiente. Nós precisamos mudar. Começa a ouvir empresário de sucesso. Ah, mas eu não conheço ninguém. Põe lá no celular. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas tempo para ouvir as pegadinhas você tem. Tempo para ver as trollagens, quase todo mundo tem. Tempo para ver coisas que não levam a nada a lugar nenhum, quase todo mundo tem. Mas para mudar a vida e ser bem sucedido, quase ninguém tem. Esse é o problema. Nós precisamos mudar a nossa vida. Isso aqui quem está falando aqui é a palavra de Deus. Aí tem gente que fala: ah, mas é bem, eu peguei tudo referência científica. A palavra de Deus diz e a ciência diz: se você ficar num ambiente de fracasso, você vai ser fracassado. Você quer ser o quê? Bem sucedido? Então vamos mudar a sua mente. Salomão, Davi, outros tantos homens bem sucedidos na Bíblia. Poderia citar vários homens que foram referência no campo empreendedor, homens que foram referência no campo da produção, da volta por cima. Mas a maioria das pessoas só querem o quê? Passar tempo. E a vida não brinca. O tempo passa e você vai ficar para trás, porque você investiu sua vida de quê? Insucesso, palavrão, só de insucessos, derrotas, fracassos, trollagens. Aí você vai se tornar um especialista em trollagem. Mas eu te pergunto: a trollagem te deu alguma coisa? Ah, deu para quem está fazendo. Mas o problema é esse: você só está se enchendo na cabeça sua de besteira, nada que está te levando a algum lugar. E a gente precisa mudar. A Bíblia relata essa herança genética através das maldições hereditárias. A ciência fala sobre isso. Nós já falamos. Eu dei aqui 3 bases: a base bíblica, a base genética, referenciada pelos cientistas, e também demoníaca, espíritos do mal, demônios que saíram de pessoas, de familiares seus, e que ficam ali esperando uma expectativa ao seu redor, esperando que você deslize. E quando você desliza, ele
o rolo compressor te esbagaça, te dilacera. Depois que o demônio entra na vida de uma pessoa, alguns nem sobrevivem, e os que sobrevivem ficam irreconhecidos. Algum lembra de um pastor muito conhecido na cidade, cantor, não vou falar nome, pastor que tinha uma vida estupenda, um ministério que arrastava jovens, impactava, mas deu brecha a Satanás. Satanás entrou com os dois pés, arrombou a porta com o pé de cabra. Você acha que precisou e falar assim: entra, diabinho? Não, é só escorregar. Ele está lá, esperando o deslize seu, e entra e faz a bagaceira. Aí desse pastor andando aí pela rua, separou uma vida de emergida, provavelmente, em bebidas, mulheres, drogas, tem tudo, mas não tem nada, porque tudo é igual vento, poeira levada ao vento. Voa, querido, o tempo passa, e você percebe que seus filhos ficaram para trás, a sua esposa, o seu esposo ficou para trás, e a sua vida virou uma bagaceira, irreconhecível. Quem era aquele homem que era modelo, aquela mulher que era modelo, hoje não passa de um esbagaçado pelo diabo. Nós não podemos permitir isso, e o Senhor me mandou aqui para te falar: há milagre em nome de Jesus. Aleluia. E quando a gente fala: minha vida está bem, minha vida está mal, minha vida é uma graça, minha vida é tal, de qualquer forma, querida, você está certo, porque você está traindo para a sua vida, que o que você fala com a sua boca, você escancara o seu coração, a sua alma está aberta, você está abrindo a sua alma. Então que a partir de hoje, não permita que nenhum mal encontre chave em sua boca, que nenhum mal encontre chave na sua língua, em nome de Jesus. Eu tenho tentado me policiar, porque às vezes a gente passa por uma situação repentina na rua, repentina em casa, repentina com os amigos, e a gente solta uma maldição, e às vezes para você não passa de palavra, mas aquilo ali é uma chave que abre portas em sua vida, legalidade que você tem dado. Eu estou caminhando para o final, sem querer ser chato, enfadonho, cansativo, sem querer ser sonolento. Eu vou me lembrando de Tiradentes, cujo nome era Joaquim José da Silva Xavier, o homem que, por minha formação nessa história, uma das minhas formações nessa história, eu não consigo abrir mão da minha identidade acadêmica. Brincadeira à parte, eu sempre remeto a referências históricas, porque é força do hábito mesmo, é força do ambiente. Se o ambiente é de história, as minhas referências serão história. Se o seu ambiente for de sucesso, as suas referências serão de sucesso. Aí, um exemplo claro aqui, nas minhas palavras. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi envolvido em uma trama de conspiração. Ele foi pego. Dentre eles tinha outras pessoas, outras autoridades, mas no meio tinha um homem, popularmente conhecido como, eu falaria hoje, tem gente que não gosta muito, Zé Ruela. É uma pessoa que é um piorzinho lá do grupo. Eles pegaram um homem chamado Tiradentes. Aí, para mostrar que a corte faria algo, o que a corte fez? A corte foi lá, deu sentença de morte. Por isso que no Brasil teve já a pena de morte. E no caso de Tiradentes, foi um dos homens mais pobres, ou seja, os ricos foram legados apenas leves. O pobre foi legado a pena mais coletiva. O que eu quero dizer com isso? Se tivesse pena de morte no Brasil, novamente nós teríamos a história se repetindo, onde o pobre, o desassistido, é o que levaria, as penas mais piores.
Mas voltando, Tiradentes foi condenado à pena de morte. Tiradentes foi morto, esquartejado. Esticaram o braço de Tiradentes. Eu imagino aquele homem, o chacal, nem sei se o termo é esse, em outros períodos históricos era, o chacal prendendo o pé, a coxa de Tiradentes de um lado, a mão esticando o braço de Tiradentes. Aí o homem chega com um facão, para que corta aqui nessa junta. Aí pegou desse facão, cortou a mão. Tem criança aqui assistindo? Não, está desligado, ainda bem. Aí foi no outro braço, separou o outro braço, separou outra mão, o outro pé, outra coxa, foi esquartejando aquele homem desassistido pelo sistema. Tiradentes, coitado, no meio de tantos, só ele foi condenado à morte. Esquartejaram o corpo de Tiradentes, espalhou as partes do seu corpo de Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Não satisfeito com essa pena, escute, o que eles fizeram? Foram na casa de Tiradentes, confiscaram todos os seus bens, queimou a sua casa. Na hora que quase não sobrou nada, pegaram salgou toda a sua casa. Para que isso? Para mostrar que a casa dele era maldita, que a semente de Tiradentes era amaldiçoada, que tudo o que estava ali não servia para nada, nada deveria vingar, nenhum mato deveria nascer na casa de Tiradentes, porque ele era maldito. Tarcísio Meira, se eu não me engano, Tarcísio Meira, um dos maiores atores que a história contemporânea tem no canal global, parente de Tiradentes, disse que toda a sua família falava que a sua família era considerada amaldiçoada, porque era descendente de Tiradentes. Querido, estou dando referências aqui na Bíblia, referências no campo da ciência, referência no campo espiritual, e agora estou dando referência no campo midiático. Tem maldição sim, tem maldição que pega. Então nós precisamos romper com isso em nome de Jesus. Se há alguma maldição que foi lançada, se há alguma porta que foi aberta por meio de uma palavra que você disse, por meio de uma palavra que um parente seu falou: ah, você não vai dar certo, você nasceu para fracassar, ah, você é em si mesmo, ah, você não passa de um perturbado, vai morrer na forca. Querido, em nome de Jesus, toda maldição será quebrada aqui hoje. Os pastores vão orar daqui a pouco e vão expulsar essa maldição. Nós rejeitamos ela. Você, em nome de Jesus, reconheceu o Senhor seu Salvador, e a sua identidade vai ser renovada, o mal vai ser quebrado. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Desculpa, talvez tem pessoas que passou a ter experiência com candomblé, com banda, pessoas que foram no terreiro de macumba, pessoas que, por curiosidade, permitiu uma cigana, que um candomblecista, ou um baixo espírita, ou alto espírita, no contexto sim da ciência da religião, permitiu que lesse sua mão. Isso é uma quiromancia. Em nome de Jesus, e aquela leitura de mão abriu uma porta para demônios em sua vida. Talvez você nem percebe. Em nome de Jesus vai ser quebrado. Vai ser quebrado. Talvez você, por curiosidade, pegue o horóscopo, astrologia, e vai brincando com aquilo, e não sabe que todas essas brincadeiras astrológicas têm fundamento pseudocientífico, que é falsa ciência, ou seja, não é ciência, e tem fundamento espiritual.
suas artimanhas, astúcias, têm brincado com você. Aquele jogo de tarô, búzios. Você, sem querer, sem perceber, abriu a porta para a sua vida. Talvez você brincou com um copo e falou: vem, diabinho. E o diabinho rodou o copo e pulou. Com a porta que você abriu. Mas se há demônio em sua vida, se há maldição, se há mal, vai ser expulso e quebrado em nome de Jesus. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Talvez você tenha aquela má vontade e não sabe que aquela má vontade vem de outras circunstâncias. Talvez você tenha tudo que a pessoa pede, você vai agir com má vontade. E o demônio atua em várias coisas, na preguiça, na vontade, praguejando, a pessoa não faz nada, improdutiva. É isso mesmo que o demônio quer. Deus não quer uma pessoa improdutiva. Deus quer que você se dê bem, que você seja bem sucedido, que você não tenha uma formiga, não, no sentido de preguiça. Então, em nome de Jesus, todo o mal vai ser expulso, e que a partir de hoje a sua vida seja renovada. Talvez você passou por uma situação de quase divórcio, e seu pai passou por divórcio, seu avô passou por divórcio, todo mundo na sua família briga, e você carregou essa genética de brigão. Em nome de Jesus, nós vamos expulsar. Você tem que ter bom senso também, tem que expulsar isso, querido. Tempo é bom, 24 horas tem para todo mundo. Uns usam para se dar bem na vida, outros usam para desperdiçar, para não falar outra coisa. Então a gente precisa usar o nosso tempo. Dia feito 24 horas, acorda, em nome de Jesus, vamos mudar a nossa vida, nossa perspectiva, vamos incutir a nossa mente de sucesso. Palavra de Deus, bênção, prosperidade. Hoje qualquer um consegue assistir uma palestra hoje de um bilionário, traduzido no YouTube, né? Legenda, por meio de dublagem. É possível. A gente precisa atrair bênção, atrair renovo de vida, atrair boas novas, em nome de Jesus. Se algum mal, alguma maldição vai ser quebrada, em nome de Jesus. Talvez você viu o seu avô quebrar, seu pai quebrou, e você fala: será se eu vou quebrar também? Será se minha vida vai ser de sucesso? Será se minha vida vai ser de fracasso? Será se esse sentimento de poligamia demoníaca vai envolver você? Você viu seus parentes traindo, e você está falando: todo mundo da minha família traiu, eu também vou trair. Em nome de Jesus, vamos libertar disso. Se algum mal vai ser quebrado em nome de Jesus. Esse ambiente em que você, por algum motivo, foi inserido, vai ser renovado. E nós estamos no lugar certo. Deus vai operar um milagre. Vai haver ruptura, vai haver renovo de vida, vai haver mudança. E que a partir de hoje, em nome de Jesus, na hora que vier aquele pensamento, você repreende em nome de Jesus. Não aceite. Você é projeto de Deus. Eu já falei isso e volto a repetir. Não tem como dar errado. Deus não deu errado, Jesus não deu errado, você não vai dar errado, porque você é imagem e semelhança de Deus. Você vem de um projeto bem sucedido, de um projeto sem defeito, de um projeto que até ressuscitou. Eu quero te falar, eu não estou usando o livro aqui de Bhagavad Gita dos budistas, de Charles Taze Russell, do Testemunho de Jeová. Eu não estou usando o livro aqui sem querer criar conflito nenhum com eles, dos Mormons, de Joseph Smith, de William Brahma, do Tabernáculo Brahma. Quando ele morreu, os profetas dele esperaram que ele ressuscitasse no terceiro dia, porque acreditou que ele era a reencarnação de Jesus. Eu não estou usando nenhum desses como referência, eu estou usando a palavra de Deus.
viva e eficaz. Querido, em nome de Jesus, fique de pé e tenha certeza que a partir de hoje, em nome de Jesus, se algum mal entrou por um caminho, por 7 ele fugirá. Se alguma maldição entrou na sua casa, ela vai fugir. Eu não aceito, como homem de Deus, que o fracasso entre na sua casa, que o fracasso entre no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser bem sucedido, e nada, nenhum mal vai te alcançar. Pode praguejar, pode falar o que quiser, em nome de Jesus, esse mal vai sair. Amém. Feche os olhos, eu vou orar em nome de Jesus, rompendo a tradição dos cultos de sexta-feira. Em nome de Jesus, eu vou orar nesse momento. Senhor Deus, sem muitas palavras, eu reconheço que só o Senhor é Deus. Meu Deus, o diabo que tentou perverter a família,